Olá, bom dia. Está começando mais uma edição do Acontece Agora com as principais notícias do Brasil e do mundo. Agora são 11 horas da manhã pelo horário de Brasília. Vamos aos destaques de hoje. A Procuradoria-Geral da República pediu urgência ao Supremo Tribunal Federal para o julgamento da validade das delações premiadas de executivos e ex-executivos do Grupo JF. O caso foi liberado para julgamento em março, mas ainda não tem data marcada. O relator Edson Fachin liberou o caso em março, depois que os acordos de delação foram suspensos pela PGR em 2017 por suposta omissão de informações. Na ocasião, a PGR entendeu que eles omitiram que o ex-procurador Marcelo Miller orientou o acordo enquanto ainda atuava no Ministério Público. Joesley e Wesley Batista, Francisco de Assis e Ricardo Saúde negaram que isso tivesse acontecido. O mandado de Raquel Dodge à frente da PGR acaba no próximo dia 17. O subprocurador Augusto Aras, escolhido para assumir o cargo, ainda vai passar por sabatina no Senado. Isso deve acontecer só na semana do dia 22, de acordo com o presidente da casa, Davi Alcolumbre. E uma semana antes, Raquel Dodge já estará fora do cargo. Por isso, ela pede urgência no julgamento. O presidente do STF, Dias Toffoli, é quem deve marcar esse julgamento, mas ainda não sinalizou uma data. Márcio Lobão, filho do ex-ministro Edson Lobão, foi preso nesta manhã na edição de número 65 da Lava Jato. Márcio foi preso preventivamente no Rio de Janeiro. Batizada de Operação Galeria, essa nova fase investiga contratos de empresas para a construção de uma hidrelétrica no Pará. Os crimes apurados são de corrupção e lavagem de dinheiro provenientes de pagamento de vantagens indevidas relacionadas a duas empresas, além do mandado de prisão, a 11 de busca e apreensão. As ordens judiciais também são cumpridas em São Paulo e em Brasília. A cada 4 minutos, o Brasil registra um novo caso de agressão à mulher. No ano passado, o Ministério da Saúde registrou mais de 140 mil ocorrências. As mulheres sobreviventes de violência física, psicológica e sexual entram para as estatísticas ao procurar um serviço de saúde. Ao identificar uma vítima de violência, o agente é obrigado a notificar o caso no Sistema de Vigilância de Violências e Acidentes. O Ministério da Saúde registra que 15 mulheres são agredidas por hora no Brasil. No ano passado, foram mais de 145 mil casos de violência. A conclusão vem de dados inéditos do SINAM, o Sistema de Informações de Agravos de Notificação. O número de agressões pode ser ainda mais alto, já que os dados não incluem as mulheres que não são socorridas, as que temem em denunciar os agressores e as assassinadas. Em quase todos os casos de violência, o agressor da mulher é uma pessoa próxima: pai, padrasto, irmão, filho e principalmente ex ou atual marido ou namorado. E em casa, onde as mulheres são na maioria das vezes agredidas, 70% dos casos ocorrem em residências. O estudo do IPEA mostra ainda que a violência de gênero tem o dobro de ocorrência quando a mulher participa do mercado de trabalho. Nos destaques internacionais, a chefe do executivo de Hong Kong pediu hoje aos Estados Unidos que não interfiram nos assuntos internos do território. Carrie Lam pediu nesta terça-feira que os Estados Unidos não interfiram nas questões internas de Hong Kong. A declaração foi feita pela chefe do Poder Executivo do território semi-autônomo depois que manifestações pediram que Washington aumente a pressão sobre Pequim. É extremamente inapropriado que qualquer país interfira nos assuntos de Hong Kong e nunca vamos aceitar que essas nações tenham um papel de partes interessadas. Milhares de pessoas têm participado de manifestações em Hong Kong nas últimas 14 semanas. No domingo, os militantes pró-democracia se concentraram diante do consulado dos Estados Unidos para pedir que o Congresso em Washington aprove uma declaração de apoio aos protestos. Tal declaração poderia afetar as vantagens comerciais que Hong Kong mantém com os Estados Unidos. Na visão de Lam, qualquer mudança nas relações com Washington representaria uma ameaça aos benefícios mútuos.
A ex-colônia britânica atravessa sua pior crise desde sua devolução para a China em 1997. São ações quase diárias para denunciar principalmente o recuo nas liberdades e a crescente interferência de Pequim nos assuntos da região semi-autônoma. Os procuradores-gerais de quase todos os estados americanos anunciaram hoje a abertura de uma investigação preliminar contra as práticas comerciais do Google. A empresa domina a publicidade na internet. Cerca de 50 procuradores gerais de estados e territórios americanos anunciaram a abertura de uma investigação contra as práticas comerciais do Google. A intenção é descobrir se o gigante tecnológico pratica abuso de poder no meio digital à custa de seus concorrentes e consumidores. A medida é descrita como uma investigação preliminar das ações do Google em publicidade online e foi tomada a partir das crescentes queixas sobre o domínio das chamadas grandes empresas de tecnologia. Na semana passada, uma investigação semelhante foi aberta contra o Facebook. Um dos procuradores disse que a investigação ressalta os receios sobre como o Google se beneficia dos dados coletados em suas atividades online. As ações antitruste acontecem em um contexto de menor confiança nas grandes empresas online, com multas impostas ao Facebook e ao Google por violações à privacidade. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, afirmou que o governo colombiano tentou afetar seu sistema de defesa, selecionando militares venezuelanos em meio à crescente tensão entre os dois países. A tensão entre Venezuela e Colômbia ganhou novas acusações por parte de Caracas. O presidente venezuelano Nicolás Maduro afirmou que o governo colombiano tentou interferir nos radares de defesa aérea, em aviões e no sistema de mísseis do país. Nós temos as provas e hoje o ministro das Comunicações e Informação, Jorge Rodrigues, adiantou parte das provas. Provas de que nos últimos 3 meses a inteligência do governo colombiano tentou cooptar suboficiais e oficiais venezuelanos para atrapalhar o sistema de radares. No final de agosto, o presidente colombiano Iván Duque acusou o governo de Maduro de abrigar e apoiar dissidentes da extinta guerrilha das Farc. Nesta terça-feira, a Força Armada venezuelana iniciará manobras militares na fronteira com a Colômbia por ordem direta de Maduro. Para encerrar, um mercado na cidade do México promove uma troca sustentável. Lixo reciclado por alimentos. Pessoas de diversas partes do país se juntam para participar. Além de aprenderem como separar o lixo, o evento também serve para divulgar produtores locais. Vamos conferir. A iniciativa itinerante do governo local propõe que no segundo domingo de cada mês seja aberta a discussão sobre consciência ecológica. De acordo com as estatísticas dos organizadores, em cada edição são reunidas 10 toneladas de resíduos e 4.000 pessoas são atendidas. Nesta edição, os interessados em participar deviam seguir para a Floresta do Aragão, localizada na região metropolitana da capital. E então esse é um truque, não? Em lo que aprendemos. É uma troca, aprendemos a separar os resíduos e a não acumular. Dessa maneira deixamos de juntar lixo e os mantemos limpos. Isso evita que todos esses materiais cheguem aos lixões ou aterros sanitários. Os materiais cheguem a los tiradeiros ou a los rellenos sanitários. Além de conscientizar as pessoas sobre a cultura da reciclagem, esse mercado busca promover os pequenos produtores da capital. Resíduos como papelão, vidro e lixo eletrônico são trocados por vegetais cultivados na parte sul da cidade. Em troca, os participantes encontram queijos, plantas e especiarias típicas do México. Consumir localmente o que está na cidade e na comunidade. Fazer parte do comércio que é levado para o mercado, ou seja, um relacionamento direto entre o cliente e o produtor. Mais de 12 toneladas de lixo são acumuladas diariamente na região. Aqui, as autoridades tornaram obrigatório, em alguns locais, a separação do lixo em orgânicos, inorgânicos e recicláveis. Uma forma sustentável de lidar com o lixo que deveria ser comum em qualquer lugar do mundo. Eu fico por aqui. Mais informações durante a nossa programação. Um ótimo dia para você e até mais.